Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 2 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Dai-lhes vós mesmos de comer. Hoje vamos colocar a nossa lupa sobre essa frase de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Por que Jesus disse essas palavras? Não era ele que fazia os milagres? Por que cobrar algo evidentemente impossível para os pobres apóstolos? Mas Jesus sabia o que fazia e queria educar seus discípulos a serem ativos, a não fechar o expediente e deixar o povo com fome. Queria que entendessem que não basta dar o alimento espiritual, mas precisa de pão material. Também que no fundo é uma figura, uma concretização do pão espiritual. Jesus quer fazer milagres em conjunto conosco e não sozinho. Ele quer precisar dos 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica o pouco que lhe damos, mas não o nada que não lhe damos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Faz poucos dias que meditamos o paralelo desse trecho no Evangelho de João, mas hoje queremos focar a nossa atenção sobre este versículo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Há 2 coisas fundamentais que devemos colocar bem em destaque no trecho de hoje. A compaixão de Jesus, o amor de Jesus pelas multidões sedentas e famintas. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. E a segunda coisa é o desejo que Jesus tem de envolver os apóstolos neste seu imenso amor pelo povo. Jesus impulsiona e impele os apóstolos a servir e amar. Dai-lhes vós mesmos de comer. A situação é difícil. O povo é uma multidão imensa de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e todos estão com fome. Jesus ensina aos apóstolos e a nós a não ter medo da desproporção que existe entre o que temos, os nossos 2 peixes e 5 pães, e a multidão faminta. O convite de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer,
não é uma mera frase para que os apóstolos percebessem que só ele podia fazer o milagre, mas sim um ensinamento para que os apóstolos e nós aprendêssemos a fazer o mesmo que ele fez. Multiplicar o nosso nada, para matar a fome espiritual e material de milhares de irmãos. Irmãos, realmente quem não vive um choque existencial diante da tragédia dos seus irmãos, quem não vive um choque existencial diante das cracolândias da vida, quem não vive um choque existencial diante da droga dilagante e da violência que engole os jovens, nunca dará um passo para ir ao encontro desse povo, nunca terá a força de se entregar para esse povo. Quem não vive um choque existencial diante do vazio em que navegam milhões de jovens, nunca dará um passo na evangelização, nunca terá ideias novas para convidar, para transmitir Jesus. Jesus fala para cada um de nós: abram os olhos, vejam. O meu povo está sofrendo, as minhas ovelhas estão caindo nos buracos do mundão. Os lobos ferozes da mídia estão devorando a consciência de minhas ovelhas. Elas não sabem mais fazer o sinal da cruz. Muitas de minhas ovelhas nunca ouviram falar de mim, diz Jesus. Arrancaram o cérebro delas e não conseguem nem mais pensar. Tenho ovelhas de outros redis que estão passando fome na África, na Índia, no Haiti. Preciso de ajuda. Você está disposto a me ajudar? Sempre existirá desproporção entre o que somos e a nossa missão. Realmente somos um tesouro em vasos de barro. Mas mesmo como vasos de barro, Jesus precisa de nós. Sem o nosso trabalho não pode chegar alimento e sustento ao povo faminto. Mesmo que a única coisa que sabemos fazer seja distribuir o pão que Jesus multiplica, como se fala nesse trecho, igualmente sem a nossa obra o povo não come. Não precisa fazer coisas extraordinárias, mas distribuir as graças de Deus, levar a graça de Deus aos irmãos, como os apóstolos faziam, distribuindo os cestos e pães que Jesus multiplicava. Uma pessoa de bom senso sempre se preocupa diante do povo a ela confiado. O santo cura d'Ars, quando chegou em Ars, essa pequena aldeia de cerca de 230 pessoas, sentiu um aperto no coração e disse: Meu Deus, quanta gente! Como vou levar todo esse povo a ti, Senhor? Você entende? Se tratava de 200 pessoas. Tem alguém entre nós que já tem responsabilidade sobre 300, 400 irmãos? Quem não se assusta? Ars era uma aldeia de uns 40 casebres feitos de argila, sem pároco há muitos anos. João Maria Vianney, acompanhado por uma mulher viúva que cuidava dele, andou por 30 quilômetros a pé e no final não conseguiu encontrar esse lugarejo entre as montanhas porque havia muita neblina. Por fim, encontrou algumas crianças que pastoreavam o rebanho e pediu informações. Depois que o rapaz respondeu, ele pronunciou a famosa frase: Você me indicou o caminho de Ars, e eu te indicarei o caminho do paraíso. Nós conhecemos São João Maria Vianney, o seminarista da Queixada do Burro. Quem se sentia mais incapaz do que ele? Contudo, ele lutou por dezenas de anos e conseguiu o milagre. São João Maria Vianney dedicou toda a sua vida para mostrar o caminho do céu a 200 pessoas. Como nós podemos permanecer insensíveis quando no mundo há 5 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus? Como ficar insensíveis
quando a falta de ideais leva milhões de pessoas para as drogas, o suicídio? Vamos parar um momento e vamos nos perguntar: quais são as multidões famintas que estão à minha frente e que precisam de Deus? Precisa que eu passe Jesus para elas. Tente escrever no seu diário os nomes ou os grupos de pessoas que estão esperando a graça de Deus chegar até elas. Mais ainda, diante do convite de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, o que eu entendo? O que Jesus está me pedindo? Como concretamente eu poderia dar alimento para as multidões sedentas que estão perto de mim? O que eu poderia dar para elas? Enfim, o que eu posso fazer hoje para distribuir o pão do céu para as minhas multidões afastadas de Deus? Como posso dar alimento espiritual para eles? Escolha o seu propósito pequeno e preciso, concreto e prático. Lembramos que o Santo Curadás teve que enfrentar uma luta furiosa porque quase ninguém naquelas montanhas de Ars ia na missa no domingo. Todos trabalhavam nos campos, não existia domingo para eles. Eram 200 pessoas, mas ele sentia o grande peso de levar todos para o céu e era muito difícil, mas no final conseguiu. Conseguiu até afastar os botecos que tanto atrapalhavam a vida daquele pobre povo. Com estes exemplos diante dos olhos, vamos entender melhor o trecho da palavra de hoje. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida,
partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as palavras de Jesus que marcam o nosso caminho. Podemos neste momento pensar em um propósito, um passo que precisamos dar para vencer a nossa preguiça e oferecer alimento ao povo que morre de fome à nossa frente. Podemos parar mais um minuto para pensar em como concretamente poderemos realizar hoje esse nosso propósito. Dai-lhes vós mesmos de comer. Paz e alegria a todos. Vou te ensinar o caminho para o céu. Paz e alegria a todos.
puderam ver, aquele que nossas mãos puderam abraçar, aquele a quem podemos também ouvir, aquele que o coração consegue encontrar. É este que queremos anunciar. Resplandece como o sol, luz do mundo é o Salvador. São tantos os que vivem na escuridão, tantos neste mundo não têm onde morar. Vamos estender as nossas mãos, livrar o irmão da dor, no amor acreditar. É possível enfrentar o temporal. Para as trevas gritaremos: nosso Deus é o Deus da luz. É luz do mundo, é sal da terra. Sejamos para todos o rosto do amor. É luz do mundo, é sal da terra. Cristo é a luz, para sempre brilharemos com Jesus. Há tantos que se perdem a buscar sentido para viver, razões para amar. Se nós pudéssemos acompanhar, sentir a sua dor, a Jesus apresentar, talvez eles pudessem compreender que ao repartir o pão é possível renascer. É luz do mundo, é sal da terra. Sejamos para todos o rosto do amor. É luz do mundo, é sal da terra. Cristo é a luz, para sempre brilharemos com Jesus. De nada serve o sal sem seu sabor, e a luz só valerá se alguém iluminar. A graça enche os nossos corações, o Espírito de Deus aquece com seus nomes.